A UFRB ela começa lá em 1859 com a criação do Imperial Instituto Agrícola por Dom Pedro II. Por volta de 1879, nós tivemos a criação então do Imperial, da Escola Agrícola Imperial em São Francisco do Conde, e na década de 40 essa escola muda para Cruz das Almas, passa por Salvador e muda para Cruz das Almas. Da década de 40 até o início dos anos 2000, nós tivemos uma escola de agronomia aqui, com o curso de agronomia, e a seguir o presidente Lula cria a UFRB, desmembrando a escola de agronomia da Universidade Federal da Bahia. Então nós avançamos muito, estamos em 4 campos: Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio e Cachoeira. Existe uma previsão inclusive de implantação do campus de Santo Amaro. Então eu diria que nós empreendemos uma aventura impressionante de implantar a primeira universidade federal completamente instalada no interior da Bahia. Não é fácil, porque nós não temos uma cultura nessa direção. A Bahia levou muito tempo sem ter universidades federais, enquanto Minas Gerais conseguiu criar 11 universidades, Rio Grande do Sul 5 ou 6, Rio de Janeiro 4, a Paraíba tem 2 universidades, mas com uma densidade de cobertura incrível, Pernambuco também. A Bahia ficou para trás nesse aspecto. Então, quando a UFRB é criada, a gente tem esse desafio de vencer primeiro essa inércia, esse dique que separava a Bahia das universidades. E a gente então começa a implantar, já são 100 milhões de reais investidos nos 4 campi. A gente já tem cerca de 400 servidores técnico-administrativos, 500 professores, são 36 cursos de graduação, 9 mestrados, 1 doutorado. Enfim, em 5 anos nós já temos muito a mostrar. É um desafio enorme. Hoje a instituição conta com quantos alunos? Hoje, com essa matrícula, nós vamos ultrapassar o número de 6 mil. Possivelmente a gente chegue a 12 mil nos próximos 5 anos. Ainda entrando aqui nessa instituição, eu percebi várias construções. O que está sendo feito aqui em termos... Aqui a sede... Então, é muito interessante, porque o que você vê aqui está também reproduzido em Amargosa, em Santo Antônio, em Cachoeira, cada um com sua peculiaridade. Então nós temos uma vida difícil de construir permanentemente. As licitações ocorrem, a gente contrata a empresa, às vezes a empresa não constrói na velocidade que a gente quer, mas eu diria que nós estamos construindo 4 cidades, né? São 4 campi universitários, e o que você vê aqui é só uma demonstração do que ocorre nos outros campi. Cachoeira tem uma peculiaridade, porque lá o projeto da universidade é que ela esteja dentro do parque histórico. Então aquele sítio histórico de Cachoeira, São Félix, deve ter diversas unidades da UFRB. O CAU é o centro, nós devemos instalar uma unidade em Santo Antônio, em São Félix, que é no INSS, é um prédio grande, quase do tamanho do CAU que está passando pela UFRB. Nós estamos construindo cinema, construindo laboratórios. Então, assim, o que você está vendo aqui é só uma amostra do que está acontecendo nas outras cidades. A estrutura aqui lembra um pouco as maiores universidades estadunidenses. Vocês estão seguindo essa ideia de construir uma cidade universitária aqui em Cruz das Almas? Sim, na verdade, você tem 2 tipos de padrões universitários. O primeiro, que seria mais baseado nos Estados Unidos, que é esse campus afastado da cidade, com uma cidade universitária efetivamente. Isso, eu diria que o modelo de Cruz, Santo Antônio e Amargosa segue um pouco esse padrão, mas você também tem um outro modelo, que é a universidade com uma grande capilaridade na própria cidade. Isso ocorre em muitas cidades históricas da Europa, que é o modelo que a gente está implantando em Cachoeira, né? A ideia em Cachoeira nunca foi
criar um campus isolado, mas um campus que tenha essa vinculação firme com o sítio histórico, de modo a contribuir com a recuperação, não apenas predial, mas socioeconômica e cultural daquele sítio que é tão maravilhoso e que é admirado por todo mundo. Então, este é um modelo híbrido. Existe similaridade deste modelo no Brasil? Eu diria que no modelo da UFRB não. A UFRB é única, porque nós temos ao mesmo tempo um modelo multicamp, mas os campos não são tão distantes. Entre Amargosa e Cachoeira nós temos algo em torno de 120 quilômetros. Então é possível você percorrer Amargosa, Cachoeira, Santo Antônio e Cruz das Almas no mesmo dia, visitando os campos, tendo atividades diversas. Então, esse modelo da UFRB, em que você tem um aproveitamento dos subespaços, para ter uma especificidade dos campos em cada lugar, mas ao mesmo tempo havendo uma multicampia efetiva, dinâmica, em que as pessoas possam conviver nos 4 campos, seguramente a experiência da UFRB é única. Quais são as dificuldades que o senhor encontra por estar iniciando uma universidade? São inúmeras. Primeiro, a própria falta de cultura institucional. Você não tem essa experiência na Bahia de implantar uma universidade. Isso faz com que você não tenha especialistas na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de compras, de licitação. A gente teve que formar a nossa própria equipe. Então isso é terrível, né? Na verdade, a UFRB começa com um número grande de cursos, professores, servidores, técnico-administrativo que precisa atuar e ao mesmo tempo a gente está construindo a universidade. Então isso é um desafio enorme. A gente tem que seguir todos os processos da administração pública, que são processos lentos, compreensivelmente lentos, na medida em que nós devemos usar princípios da impessoalidade, da razoabilidade, da equidade, dentre outros. Então isso faz com que os processos sejam mais lentos. E a gente tem um descompasso entre a velocidade que a comunidade acadêmica requer e a velocidade que o serviço público permite, né? Esse talvez seja o maior desafio. Mas a gente tem avançado. Eu diria que nós somos um exemplo de sucesso. Professor, uma instituição universitária ela não para de estar ampliando as suas diversas concepções. Mas, nesta primeira fase, o senhor acredita que será possível finalizar o projeto inicial quando e ela deve contemplar quantos mil alunos? Então, na verdade, a UFRB, ela tem os 4 campos. No projeto inicial, nós tínhamos uma proposta de mais 3 campos, Nazaré, Santo Amaro e Valença. O MEC ainda não autorizou a implantação desses campos. Nós temos uma possibilidade grande de implantação do campus de Santo Amaro, ainda esse ano. O IFAM está apoiando nessa direção. Existe uma reivindicação muito forte o deputado Colbert Martins, o prezado amigo, o deputado Zé Neto, de que a gente vá para a Feira de Santana também. Eu acho que existe uma possibilidade grande nessa direção, mas eu acredito que o projeto, como está concebido hoje, nesses 4 campos, a UFRB deve ter em torno de 13 mil alunos até 2015. No livro UFRB 5 anos, Caminhos, Histórias e Memórias, o senhor, ao celebrar esses 5 anos, o senhor cita Saramago. O que é que o senhor pensa a respeito da influência de Saramago aqui para essa instituição? Na verdade, Saramago é um exemplo de humanidade. Ele tem uma história única, uma pessoa comum, mas com um talento maravilhoso, que consegue
construir uma cultura universalista a partir das suas experiências pessoais, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a própria UFRB, né? A gente cita Saramago, mas a gente tem um poeta baiano que fala de forma muito precisa: quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. E esse é um desafio nosso, tá ligado ao recôncavo, mas ao mesmo tempo construir uma cultura universalista, ser reconvexo também. Então, nesse aspecto, o Saramago é um grande exemplo. Nos seus livros a gente vê toda a dimensão do que o homem é capaz, tanto de coisas boas como coisas não tão boas. Então ele é um exemplo de pessoas comuns que acreditam na potencialidade humana e que chega a extremos muito, muito positivos. O senhor, ainda nos seus textos, fala que essa instituição de ensino tem um papel de encontrar essa diversidade e fazer uma releitura, uma reinvenção deste homem baiano do interior. O que é isso? O que significa isso para esse conceito de universidade? Então, eu diria que a Bahia tem uma característica muito particular, na medida em que nós temos um estado multidimensional em termos de cidades, um território extremamente vasto, uma população muito diversificada, mas nós tivemos um excesso de soteropolização. Na verdade, a gente concentra muito poder na Bahia, poder cultural, poder econômico, poder social em Salvador, e isso faz com que todo o interior da Bahia, mesmo o interior mais imediato, como Recôncavo, Feira de Santana, tenha pouca capacidade de influenciar nos destinos do Estado e mesmo de se ver como capaz de construir um projeto de nação, um projeto de Estado a partir do local em que a gente está. Eu acho que Salvador é uma cidade maravilhosa. Por muito tempo ela concentrou toda a inteligência baiana, na medida em que era natural que as pessoas fossem para ali estudar. Nós tivemos um processo das universidades estaduais que já chega no seu limite, e agora nós temos uma potencialidade grande de criar novas universidades federais, como a UFRB, fazendo com que as inteligências de cada interior permaneça aqui, de modo a construir e aumentar o capital social das suas regiões. Então eu não tenho dúvidas de que esse papel das universidades é algo desafiador. A gente ter orgulho de ter nascido no interior, de ter estudado ali, claro, ter conhecido o mundo, mas ter ali como uma referência sempre positiva. Então eu acho que esse é um desafio interessante que a UFRB, junto com as outras universidades estaduais, pode contribuir muito. O presidente Lula, no discurso de inauguração dessa instituição em Cachoeira, ele fala que o maior legado de um pai, de uma mãe para um filho, para uma filha, é a educação. E o maior legado do governo também é a educação. Como você avalia o papel do governo Lula no processo de interiorização da educação superior? Então, é algo impressionante. Na verdade, a grande pergunta que o Brasil deve se fazer é como nós podemos esperar tantos anos para que esse processo se iniciasse. Na verdade, o presidente Lula determinou de forma categórica essa interiorização. Ele tem uma experiência muito concreta de como é terrível esse processo de migração para os grandes centros. Eu acho que essa experiência pessoal influencia muito na dinâmica de suas políticas. Nós tivemos cerca de 200 campos criados no interior pelo presidente Lula, e isso muda a configuração, a geografia do ensino superior. Ele teve um papel fundamental, ele reconstrói o Estado brasileiro. Na verdade, ainda hoje é triste quando a gente vê uma oposição que diz que ter servidores públicos
ter concurso para servidor público é inchar a máquina. Na verdade, nós precisamos de um Estado forte que dê conta do tamanho do Brasil. O Brasil é grande, então o Estado tem que ser grande. Não dá para comparar o Brasil com países minúsculos, né? Então, nesse aspecto, o presidente Lula deixa um legado fundamental e eu não tenho dúvidas de que na Bahia seu maior legado será o FRB. A equipe do jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista e deixa com o senhor a palavra final. Então, eu quero falar da alegria de conhecer esse projeto do jornal Grande Bahia. Não é comum a gente ver projetos dessa natureza, com um trabalho com tanta independência, com tanta inteligência, né? É um prazer grande ter esse contato com vocês e eu espero estar presente em outros momentos, né, para que a gente possa continuar avançando nessa conversa tão inteligente e tão interessante.